veneration for the second crucifixion of Jesus Christ. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos e irmãs que estamos assistindo nesta noite. É mais uma vez um prazer estar aqui falando com vocês. Estamos utilizando um sistema um pouco diferente e vamos orar que tudo vá bem nessa noite, na verdade. Estamos muito em grande expectativa nesta noite de que Deus possa falar conosco mais uma vez, possamos estar pensando sobre as coisas que temos dito aqui, essas grandes coisas maravilhosas que têm sido trazidas para nós através de um profeta indicado por Deus, usado por Deus, e com uma mensagem clara, com uma mensagem que nos revigora, com uma mensagem que nos desperta, com uma mensagem que nos dá fé para que possamos sair inteiramente desta terra, não é verdade? Antes de nós começarmos nesta noite, eu gostaria de fazer uma pequena oração e nós vamos entrar direto no nosso tema aqui, até porque nosso tempo estamos um pouco atrasados nesta noite devido às circunstâncias, mas creio que Deus vai nos ajudar, não é? Senhor querido, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, de podermos nos apresentar diante de Ti e pedimos que o Senhor seja com cada um de nós, que o Senhor possa usar-nos nesta noite, usar a mim, usar aqueles que estão assistindo para que Tu possas abençoar através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa na vida de cada um daqueles que possam estar ouvindo nesta noite, que seja de bênção e que o Senhor seja misericordioso com cada um de nós, nos perdoando, nos ajudando e nos dando mais fé para vencer esse dia mau que tem sobrevindo sobre toda a face da terra, Senhor. Pedimos a Tua ajuda nesta noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nesta noite nós queremos falar sobre dois assuntos, dois pensamentos, e espero que nós consigamos fazer. A primeira coisa, eu creio que foi sexta-feira passada, um pastor amigo meu americano, ele entrou na página Luz do Entardecer e ele viu a última palestra que eu havia feito, ou a penúltima, acredito, que era a grande voz da ressurreição soando como trombeta. Então ele me enviou esse parágrafo aqui porque, na verdade, ele não sabia exatamente do que eu estava falando, porque ele não entende português. Mas eu creio que Deus estava querendo mostrar algo para nós, e ele me enviou esse parágrafo na mensagem A Visão de Patmos, e eu vou ler para você. E depois eu vou ler mais uma pergunta que fizeram para o irmão Branner. Você preste atenção nisso que está sendo dito aqui. Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, que dizia assim: E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta. Aí ele vai explicar. João estava no Espírito e quando estava, ele viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Ele não disse que era uma trombeta. Isso aqui é muito importante para você entender o assunto que nós temos falado nos últimos programas. Então, quem é que estava ouvindo isto aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 10? João. Lembre-se, nós temos que ter a consciência de que neste dia, nesta era que nós estamos vivendo, é disso que nós vamos falar nesta noite, a era da noiva, a era da águia, a era da revelação, não é? A era da revelação dos mistérios, a era da manifestação dos filhos e filhas de Deus, não é a sétima era. Esta era não é a sétima era. Nós vamos ver que o paralelo que concorre junto com essa era, essa geração que nós estamos vendo hoje,
da qual nós somos partes, ela não é a era de Laodiceia. Este povo é o povo que foi tirado de dentro de Laodiceia. Mas eu quero que você note uma coisa aqui, muito importante. A mesma coisa que Deus fez na era de Laodiceia, exatamente o mesmo plano que Ele ofereceu para eles e eles rejeitaram, Deus deu mais uma chance, Deus rico em misericórdia, Ele dá mais uma chance para aqueles que estivessem dispostos a sair através do chamado, através do alarido, que foi a mensagem pregada pelo sétimo mensageiro. Saiba-se que ninguém na era de Laodiceia chegou à plena revelação da mensagem do mensageiro que a eles foi enviado, porque Deus sabia que não era para o dia deles. Então isso mostra que Deus reservava este grande mistério, o mistério de Deus, só seria revelado a uma classe especial de pessoas que viriam depois da era de Laodiceia. Então nós temos a era de Laodiceia, né? A era de Laodiceia foi a era pentecostal, foi a era a era denominacional, onde Deus operou através de todas as denominações, mas no final daquela era, Deus envia um mensageiro, entra em cena um mensageiro, e este mensageiro estava, através da presciência de Deus, ordenado para que fosse trazer a revelação daquilo que eles diziam ter crido. Preste atenção nisso aqui, muito importante. Deus enviou um mensageiro, Elias, com o espírito e a virtude de Elias, que fosse no meio deles para trazer a revelação daquilo que eles alegavam, daquilo que eles confessavam terem crido. Quando chega no final, próximo do final da era de Laodiceia, esse mensageiro aparece em cena e eles rejeitam completamente a mensagem que este pequeno mensageiro estava trazendo para o meio deles. Deus, rico em misericórdia, dá mais uma chance que ele não precisava ter dado, porque estava ordenado apenas 7 eras da igreja, não 8 eras. Nós não temos uma 8ª era. O que nós temos é uma brecha de tempo entre o final da dispensação dos gentios e o final, ou o cumprimento da última metade da 70ª semana de Daniel. Então, nesse entremeio, entre a última metade da 70ª semana de Daniel e o final da dispensação gentílica, aí você fala, como o final da dispensação gentílica? Quando os selos foram abertos, todos os nomes foram revelados. Além dos nomes que estavam revelados no livro, nenhum nome a mais e nem a menos virá. Somente os nomes que estão contidos no livro, que já foi revelado para nós. O que Deus fez, a partir da abertura dos selos, foi esperar para que esses nomes viessem à manifestação, reconhecessem a expiação, reconhecessem a Cristo, né? Através da mensagem, a mensagem precursaria Cristo. A mensagem seria precursora de Cristo, não é verdade? Então, lembre-se que aqui em Apocalipse 1:10 era João que estava ouvindo, não era as virgens nécias, não eram os denominacionais e não eram os judeus, os 144 mil. Nós estamos falando de uma classe especial que é chamada de noiva, que é o eleito que vai no rapto. Esta pessoa que estava ouvindo esta grande voz como de trombeta. E nós vamos ver o que é isso aqui, como nós já temos isso nos programas passados. E ele diz assim, está na visão de Patmos, como eu falei, ele diz assim, eu vi detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta. João estava no Espírito e quando estava, ele viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é assoprada, ela tem uma urgência nela. É como quando uma trombeta é assoprada, ela tem uma urgência nela. É como um arauto, né? O mensageiro do rei, vindo ao povo, ele soa uma trombeta. É um chamado urgente. O povo se reúne para ouvir e o Mombrana diz, Israel sempre se ajuntava através do soar de uma trombeta.
porque algo importante está à mão. Escute isso. Então esta voz tem a mesma urgência de apelo como fazia a trombeta. Presta atenção nisso aqui. Então esta voz tem a mesma urgência de apelo como fazia a trombeta. Irmãos, vamos captar isso aqui. O que é que foi soado na era de Laodiceia, como nós vimos nos programas passados? Na era de Laodiceia foi soada as trombetas. E o que eram as trombetas? Era um som que ninguém entendeu nada. Mas causou que o mundo entrasse na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e que os judeus fossem perseguidos, houvesse holocausto e os empurrasse de volta à terra da Palestina. Mas quando o mensageiro chega para revelar o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo era o juízo de Deus. Não era nada mais, nada menos do que o juízo de Deus. Quando ele traz a revelação do juízo de Deus, eles falam para ele, tonteria, bobeira, não é assim. O mundo pensou que foram apenas eventos que aconteceram. Eventos dos tempos modernos, um país contra o outro, mas esse mensageiro veio com assim diz o Senhor, provando para eles que era a palavra de Deus em cumprimento. Mas claro que os pentecostais rejeitaram aquela revelação, de que era o juízo de Deus que estavam caindo sobre a terra. Agora, esse juízo de Deus, ou esta revelação do juízo de Deus, ninguém chegará a Deus sem primeiro que Deus revele o seu juízo. Uma das maneiras de Deus trazer o homem de volta para si é quando ele lhe revela para este homem o seu juízo. Não soar o juízo sobre ele apenas, mas revelar o que é o juízo de Deus. Porque no juízo de Deus também é revelado a santidade e a justiça de Deus. Quando Deus está julgando, ele é tão divino quanto quando ele está salvando. Não é verdade? Então o que estava acontecendo na era de Laodiceia? Que por 40 anos, soaram-se aquelas trombetas e eles não entenderam nada. Por 40 anos soaram-se 6 trombetas e eles não entenderam nada. Chega o mensageiro com a revelação do que aqueles sonidos foram e eles não aceitaram. Deus dá mais um tempo. Agora Deus está lidando com João. Deus não está lidando mais com as denominações. Se você olhar em Apocalipse 7, foi quando Deus estava lidando com a era de Laodiceia. O primeiro capítulo de Laodiceia, ou o capítulo 7, no primeiro versículo do capítulo 7, é Deus lidando com Laodiceia. Trata do derramamento das pragas, que foi o assoprar, o tocar daquelas trombetas. E nós mostramos quem é que estava tocando aquelas trombetas nas denominações que causaram as guerras mundiais. Mas quando chega no versículo 3, Deus para ali. Deus manda aqueles anjos destruidores pararem até que fossem assinalados nas testas os 144 mil. Então isso aí compreende até o final, quando os 144 mil vão ser assinalados. Mas entre eles serem assinalados lá, em Apocalipse 11, tem também Apocalipse 10, que é o selo de Deus, que é um profeta em Apocalipse 10, trazendo o selo de Deus através do ministério profético, através da revelação da palavra de Deus. Ele traz esta palavra para selar este grupo, a noiva, antes que as pragas de Deus caiam em plenitude sobre a terra. Então nós vamos ver em Apocalipse 7, foi o acontecimento até a Segunda Guerra Mundial, que é até o versículo 3, e depois, a partir dali, vai até o final, não é? Vai até o final com a assinalação dos 144 mil. Então Deus segura as pragas. Deus não poderia deixar, eu já li a citação aqui antes, não vou ler para se tornar tão cansativo, mas ali Deus para aquelas pragas de que caíssem em plenitude para que nós pudéssemos ser selados por este anjo que a nós nos foi enviado, o Espírito Santo no ministério profético, no ministério do Filho do Homem, através da revelação da palavra. Você diz, irmão Billy, o que você está falando? Como selar? O selar de Deus através do Espírito Santo, selando através da palavra? Sim, e eu queria ter trazido essa nota aqui, e aqui está.
Aí está a diferença entre a marca da besta e a assinalação de Deus. Olha aqui. Aí está a diferença entre a marca da besta e o selar. Olha o que o Mombrana vai dizer. Presta atenção. Deus sela por sua palavra. Aí ele pergunta, vocês creem na palavra? A congregação diz, amém. Agora, vocês dizem, está certo isso, irmão Brana? Quer dizer, o irmão Brana mesmo faz a pergunta, mas está certo isso? Deus sela através da sua palavra? Como? Como, irmão Brana? Agora vocês dizem, está certo isso, irmão Brana? Sim, Senhor. Agora, eu sei que vocês sabatistas ou adventistas do sétimo dia dizem que é o guardar do sétimo dia, mas não é. Não para querer ser desagradável com vocês, mas isto é absolutamente não escriturístico. Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados até o dia de vossa redenção. Vem? Agora, olha o que ele vai dizer aqui. Marque isso aqui. Eu já vou falar que mensagem que é. Marque isso aqui. Agora, o Espírito Santo é a palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo é a palavra. Deus não é três. Ele é o mesmo Deus em três dispensações, três ofícios. Deus o Pai, sobre a lei. Deus o Filho, na graça. E Deus o Espírito Santo, como você o chama. O mesmo Deus na dispensação do Espírito Santo, Deus o Pai foi a palavra, Deus o Filho foi a palavra e Deus o Espírito Santo é a palavra. Vejam, é apenas três ofícios. E o Espírito Santo te sela, portanto você é selado pela palavra. Irmão, se nós tivermos a revelação do que isso significa, de que nós somos selados pela palavra, e a única maneira de Deus selar o eleito hoje é através da palavra, de toda a palavra. Sabem que mensagem que está isso aqui? O que eu farei com esse Jesus chamado Cristo? No dia 24 de novembro de 1963. O irmão Brana diz isso depois dos selos. O Espírito Santo é a palavra. Não há diferença. Você quer receber o Espírito Santo? Então receba a palavra na sua plenitude, na sua revelação. Qual foi o erro dos pentecostais na era da Laodiceia? Eles não receberam a palavra. Eles diziam que criam na palavra, mas não receberam a revelação da palavra. Logo, não foram selados por Deus. Quando Deus dá uma chance? Quando Deus dá uma chance para a era da noiva. O que tem na era da noiva? Na era da noiva, aqui os protagonistas são a noiva. Mas junto com os protagonistas tem uma outra classe, que é chamado de virginécia, que é chamado de incrédulo, que são as três classes de crentes que estão misturados neste grande povo chamado de terceiro êxodo. Irmãos, a perfeição da palavra é tamanha de que nós vamos ver que Deus lidou 40 anos com a era de Laodiceia sem enviar o mensageiro. Por 40 anos eles não tiveram um mensageiro. Quando foi o jubileu da era de Laodiceia? De 1906 a 1956, foi 50 anos. Em 1956, o profeta disse, cruzou a linha, a América cruzou a linha. Mas temos que ver que a América é Apocalipse 13, e lá está todo o poder que a besta exerce, está passando por aquele braço que é usado na força política, através das Nações Unidas, e a força religiosa com o Conselho Mundial de Igrejas. Quando ela cruzou a linha, estava mostrando que as denominações haviam cruzado a linha, porque ali estava o quartel-general, no qual tudo isso estava partindo dali. Então nós vemos que por 40 anos, lembre-se, foi 40 anos no deserto debaixo do ministério de Moisés. Depois de 40 anos, eles entraram na Terra Prometida. Foi 40 anos que Jacó, que era um profeta, pensou que o seu filho José, que também era um profeta, estivesse morto. Mas no final eles se encontraram. Então você vai ver que esses 40 anos estão por toda a Bíblia, esse número 40. Lá foi 40 anos até que Elias começasse no seu ministério, em 1946. 1906, 1946. A partir de 46 ele inicia o seu ministério e ele começa a pregoar, a anunciar a revelação da palavra e logo ele foi chutado e colocado para o lado de fora. Agora, você vai perceber que a mesma coisa está acontecendo hoje dentro da era da noiva. Por 40 anos,
40 anos, todo o povo que havia saído das denominações, o povo do terceiro êxodo, mas após 40 anos começa a aparecer um mensageiro em cena. Aí você diz, do que você está falando, irmão Billy? Eu estou falando de um mensageiro que é prometido para este dia. Há um mensageiro que havia sido prometido para esse dia. Você apenas espere que eu já vou ler para você. Vamos passar primeiro por esta primeira parte aqui. Então, o pastor me mandou essa citação e é perfeito. Olha o que diz. Então esta voz tem a mesma urgência de apelo como fazia a trombeta. Esta voz tem o mesmo apelo de urgência como fazia a trombeta. Para a era de Laodiceia, foi 40 anos que 6 trombetas soaram, não é verdade? Para a era da noiva, 6 selos estiveram em evidência, empurrando nós de volta para que reconhecêssemos o Cordeiro, Cristo, a nossa expiação. Por mais de 40 anos agora, em que nós temos estado nesta caminhada, trilhando o mesmo caminho que foi trilhado na era de Laodiceia. Lembre-se que durante aqueles 40 anos em que o profeta não apareceu em cena, o mensageiro não havia estado em cena, ele já estava vivo. Deus já estava lidando com ele lá no lado de trás do deserto, mas não era uma coisa pública, ninguém via. Em 1914 ou 1916, o anjo já estava falando com ele, mas não estava no seu ministério. Em 1933, aparece uma estrela, fala com ele no rio Ohio. Mas ali ele não estava no seu ministério ainda. Ele teve as 7 visões em 1933. Mas em 1946, o anjo forte encontra com ele, ou o anjo lhe encontra naquele lugar e lhe deu 2 comissões para que ele pudesse ir adiante no seu ministério. Nós estávamos vendo a caminhada que Elias fez entre os denominacionais, para que nós pudéssemos entender a caminhada que este mensageiro teria entre o povo do terceiro êxodo na era da noiva. Nós estamos vendo que o que Deus fez lá, Deus está fazendo aqui. A diferença é que desta vez, Deus não soaria de novo as trombetas aqui entre o povo do terceiro êxodo, mas Deus traria a revelação das trombetas. Tem um povo especial que teve a revelação do que é o juízo de Deus. Teve um povo especial, João, ele está dizendo aqui. Aí o profeta disse, então esta voz tem a mesma urgência de apelo como fazia a trombeta lá na era de Laodiceia. Por que Deus soltou aquelas trombetas em cima do mundo todo, não só dos judeus? Aquilo não acertou os gentios em cheio, porque Deus ainda estava na dispensação da graça para com os gentios. Mas os judeus foram pegos fora da dispensação da graça, logo toda a ira de Deus lhes acertou em cheio. Agora, nós vamos ver que esta mesma coisa, quando Deus se torna dos gentios para os judeus, e agora para cumprir aqueles 3 anos e meio da dispensação da graça que ainda resta para aquele grupo judeu, Deus não está mais na dispensação da graça para os gentios. Logo, toda a ira de Deus vai cair sobre eles, assim como caiu no Holocausto, com a perseguição sobre eles, com aqueles 200 milhões de demônios que foram soltos através daqueles ditadores. Não é verdade? Então, é o que ele está dizendo aqui, está na visão de Patmos. Que possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta nesse dia. Claro, que possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta, com a mesma urgência nesse dia. Mas para nós, ouvir a voz. Nós não vamos ouvir a buzina da trombeta apenas como o mundo ouviu e não entendeu nada. Para nós, nos era prometido que uma voz revelaria todo o mistério de Deus. A voz de Deus para a nossa era, para o nosso dia. Pois é a trombeta do Evangelho soando a palavra de profecia adiante. Para quê? Olha o que ele vai dizer. Para nos fazer cientes e preparados do que é que está vindo sobre a terra. Então, o que é que veio para a noiva nesse dia, nesta era da noiva? A primeira coisa que Deus faz para este grupo seleto, para esse grupo eleito, para a Senhora Jesus Cristo, para a eleita de Deus, ele revela para ela qual era o seu juízo. Não é verdade? Então, o que Deus tem feito nesse dia? Para a noiva apenas. Lembre-se, para os demais, eles não têm a revelação
do que é o juízo de Deus. Logo, isso não lhes dá a urgência necessária, o desespero necessário, a preparação necessária, a urgência para que fosse encontrar o esposo, que é a nossa única esperança. A nossa salvação está em nosso esposo. Ele é o único que pode nos salvar. Você lembra do rei Assuero? Era o único que poderia, através do seu poder, livrar tanto Esther como os seus familiares, né? O seu povo. Nós estamos vendo a repetição desses dias aqui. Mas primeiro, foi revelado a ela a urgência, foi revelado para ela aquilo que ninguém mais estava sabendo, que Amã estava tramando aquela coisa mais diabólica para exterminar o povo de Deus. Então nós estamos vendo o que estava acontecendo ali. Isso está na mensagem A Visão de Patmos. Agora, fizeram uma pergunta para o irmão Brana, e eu vou ler para vocês, diz assim, ó, onde é que nos ajuntamos? Onde é que nos ajuntamos? Veja, alguém estava perguntando ao profeta, né, dessa era, o que é, ou onde é que nos ajuntamos? Aí diz assim, e você disse para nos ajuntar nas trombetas. Em outras palavras, a pessoa queria saber onde é que nós deveríamos nos ajuntar, porque ela tinha entendido que o profeta tinha dito para nos ajuntar debaixo do som das trombetas. Aí olha o que o profeta diz. Eu creio, parceiro, irmã, quem quer que seja, você está errado aí. Eu nunca disse para se ajuntarem nas trombetas. Eu disse que Israel se ajuntou nas trombetas, não a noiva gentia. Não, não. As trombetas, o soar das 7 trombetas é para juntar Israel. Quantos sabem disso? De todas as partes do mundo. Sim. Não. Nós não. Nós não nos ajuntamos nas trombetas com os judeus. A noiva não. A noiva não. A noiva não. Lembre-se, apenas a noiva. Apenas a noiva. As trombetas vêm depois da festa de Pentecoste. Vem e o rapto vem. Está na mensagem de perguntas e respostas do dia 23 de agosto de 1964. Né? Então, nós vamos perceber que em Apocalipse 8, quando o 7º selo foi aberto, irmãos, vamos prestar atenção aqui. Quando o 7º selo foi aberto, todo o plano de Deus foi revelado. Sem a abertura do 7º selo, nós jamais entenderíamos o juízo de Deus. Se nós estamos entendendo o juízo de Deus, é porque o 7º selo foi aberto. Porque sem a abertura do 7º selo, o juízo de Deus jamais seria revelado para nós. Logo, nós não nos prepararíamos para fugir da ira do Cordeiro, não é verdade? Então, a primeira coisa que Deus mostrou para nós foi o seu juízo, a revelação do seu juízo. E é tão perfeito que você vai ver que em Apocalipse 8, depois que diz que foi aberto o 7º selo, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Mas logo em seguida, vem a revelação das trombetas. Veja que Apocalipse 8 não é o soar das trombetas. Agora, a João, a noiva, aqui em Apocalipse 8 está sendo revelado para ele o que havia sido as trombetas aqui no capítulo 7. Porque você vai ver que o capítulo 7 inteirinho é a consequência do soar das trombetas sobre os judeus. E também, se você ler mais para o final, tem um outro grupo que aparece ali, que são as virgens nécias. Você está vendo? Para provar que as virgens nécias, por não ter a revelação, a abertura do 7º selo, elas não reconheceram a urgência, o perigo que elas estavam correndo, logo elas não tiveram a preocupação suficiente para que fossem aos pés da cruz, para que recebessem inteiramente a sua expiação. Então em Apocalipse 7, você vai ver desde o começo da 7ª era até Moisés e Elias com o selar dos 144 mil. Só que dentro do capítulo 7, você vai ver, além dos 144 mil, além dos mártires que morreram durante a era de Laodiceia, você vai ver um outro grupo ali também sofrendo as mesmas consequências das trombetas sobre eles. Então você que pensa que as trombetas é só para os judeus, você está certo. Só que lembre-se uma coisa, era para ser só para os judeus. Mas teve um grupo aqui que foi nécio, não foi sábio para perceber que eles deveriam ter fugido da ira de Deus através da aceitação da expiação e agora foram encontrados debaixo do mesmo juízo no qual eles foram encontrados. Tanto eles, esse grupo das virgens nécias, vai ter que dar as suas vidas para branquear as suas vestes, quanto os 144 mil depois de reconhecerem e receberem
e aceitarem a expiação que é Cristo. Você está captando? Mas veja a graça de Deus. Em Apocalipse 8, quando abre-se o sétimo selo, vem a revelação das trombetas. Ali não é o soar das trombetas. Por isso que o irmão Branham disse aqui que nós não somos chamados debaixo das trombetas. A noiva não é chamada. A noiva não é chamada. Mas, na era da noiva, veio a revelação das trombetas. Por isso que as trombetas o profeta pregou depois do sétimo selo. Ele pregou em 64. Você está entendendo? Então, a revelação do juízo de Deus em plenitude só veio após a abertura do sétimo selo. Você está entendendo? Apocalipse 8. Então, ali não é o soar da trombeta que está acontecendo ali. Ali, João está vendo o que aconteceu. Ele diz que viu um anjo tocar a primeira trombeta. O anjo tocou a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta. Mas isso havia acontecido no sétimo capítulo, no capítulo 7. Você está entendendo? Mas aqueles do capítulo 7 não tiveram a revelação do que aquilo havia sido. Mas a noiva tem a revelação do juízo de Deus, as 7 pragas que estão para cair, as 7 pragas que estão para cair sobre todos aqueles os quais não foram encontrados no sangue do Cordeiro. Você está captando aqui, irmãos? Eu espero que você esteja captando. Mas falando isso, onde o profeta diz que as trombetas não ajuntariam a noiva. Amém! Glórias a Deus por isso, de que as trombetas não ajuntaram, porque para nós é a graça de Deus. Mas para os que rejeitaram, não é a graça de Deus. Para os que rejeitaram, eles vão ter que pagar a pena, dando as suas próprias vidas e branqueando as suas vestes, na tribulação. Eu creio que está bem elucidado. Então, o irmão tinha me mandado, falou, para João, ele mandou a citação aqui para mim, e eu respondi para ele e falei, amém, é exatamente isso. Para João, é a voz, é a revelação do juízo de Deus, não o sonido das trombetas. O sonido das trombetas foi ouvido por todo mundo, mas eles não entenderam. Aqui no povo do terceiro êxodo, aquele mesmo sonido das trombetas foi soado aqui também, porque foi pregado a palavra, mas só se torna voz para aquele que tem revelação. Para aquele que não tem revelação, continuou sendo um som de trombeta, tanto é, ou é por isso, que eles vão ser achados, onde? Lá em Apocalipse 7, junto com os 144 mil, sofrendo por não terem recebido, por terem rejeitado a revelação, ou por terem sido nécios, ou tardos, em irem atrás e receber esta revelação, este óleo que Deus tinha preparado para nós nesse dia. Deus não é maravilhoso, irmãos, em ter feito isso com este grupo especial? Nós temos a revelação do juízo de Deus. Nós não temos o juízo de Deus sobre nós. Nós escapamos do juízo através da sua imensa graça e misericórdia. Os outros deveriam ter escapado, mas eles não aceitaram a graça de Deus. Eles não entenderam como é que a graça de Deus é aplicada. E o que eu disse ali? Como é que você é selado para não cair na praga? Através do quê? Do aceitar da palavra de Deus, de toda a palavra de Deus. Ao aceitar a palavra de Deus, ao aceitar a revelação, você está sendo selado por Deus, porque Deus é a palavra. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Logo, se você recebe a palavra, você está sendo selado. Não é verdade? Agora, nós temos algo muito especial aqui. Vamos ver se eu vou conseguir cobrir. Aqui, veja o que ele diz aqui, mudando um pouco o pensamento. Agora eu vou mudar um pouco, ainda que está falando da mesma coisa, está dentro do mesmo tema, mas eu quero focar mais um ângulo diferente aqui. E eu espero que você esteja me acompanhando. Agora, na era de Laodiceia, após 40 anos, em 1906, 1946, aparece um profeta comissionado por Deus, Elias. E ele vem e ele começa a pregoar por 10 anos. Presta atenção nisso aqui. De 46 a 56, ele estava pregoando a revelação entre todas as denominações. Mas todas as denominações o rejeitaram. Não é verdade? Lá foi a aparição de Elias no grupo laodiceano, na era de Laodiceia. Agora, nos era prometido de que aquele caminho que havia sido cavalgado por Elias seria cavalgado mais uma vez. Deus cavalgaria este mesmo caminho, não parte dele só. Não. Ele disse, eu cavalgarei este caminho, todo o caminho, não metade do caminho, mas todo o caminho mais uma vez. Agora, veja o que ele diz aqui, ó. E este Messias
Foi o chefe e Deus de todos os profetas. Ele era sobre todos eles. Deus só teve um profeta em cada geração. Presta atenção nisso aqui. Nunca houve dois no campo ao mesmo tempo. Olha o que ele diz aqui. Elias e Eliseu caminharam ombro a ombro. Porque tem Elias e Eliseu e estavam vivos. Já estavam em cena ao mesmo tempo. Elias e Eliseu caminharam ombro a ombro. Mas ele não se tornou profeta até que o manto de Elias caiu sobre ele. É verdade. Presta atenção nisso aqui. Ele andava com o profeta. Ele andou com o profeta. Ele caminhou com o profeta. Mas ele não havia se tornado profeta ainda até que Elias saísse de cena e depois o manto de Elias caísse sobre ele. Agora, a descida do manto de Elias é o quê? É a descida do alarido em Apocalipse 4,16. Existe uma descida. Existe uma descida e existe um repousar sobre este homem. Existe uma descida e existe um repousar. Espero que você esteja me acompanhando. Até que o manto de Elias caiu sobre ele. É verdade, vem? Tiveram profetas menores e assim por diante, não é verdade? Um profeta é um homem nascido e predestinado e pré-ordenado para aquela geração. Nós não somos laodiceanos. A Bíblia ensina assim, é verdade. Através da presciência de Deus, ele estabelece uma determinada pessoa para aquilo. Agora, então quando Jesus veio e cumpriu todas as palavras que ele era para ser aquele profeta, vocês não sabem? Eles lhe perguntaram, quem os homens dizem que eu sou? O que eles dizem? Tu és aquele profeta? Eles diziam. Eles perguntavam para Jesus, tu és aquele profeta? Tu és aquele profeta prometido que viria, que cavalgaria este caminho? Tu és aquele profeta? Aí Jesus olhava para ele e dizia assim, ó, o profeta está dizendo, vocês que falaram. Bem? Isso aqui está na mensagem, o maior do que Salomão está aqui. O maior do que Salomão está aqui, no dia 12/4/1961. Né? Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, quando o bom e velho Elias, o profeta, um verdadeiro servo de Deus, chegou ao fim de sua estrada, Deus lhe disse um dia, ele disse, Elias, você já pregou o suficiente. Você lutou contra Jezabel e toda a pintura dela e tudo mais, tanto que já chega para você. Disse, venha ao Jordão. E aqui vai ele. Vai até o Jordão. Lá, o córrego que descia por lá, a água fria e gelada, assim como cada homem tem que encarar. O Jordão, a morte. Mas quando este grande homem de Deus caminhou até o Jordão, presta atenção, e o seu filho caminhando ao lado dele. Presta atenção nisso aqui. E o seu filho caminhando ao lado dele. O filho do Evangelho. Oh, sim, ele era seu filho. Meu pai, carruagens de Israel e seus cavaleiros. Quando ele e seu filho caminhavam ombro a ombro até o Jordão, ele estava observando seu papai ir naquela manhã. Quando ele chegou no Jordão, ele se abaixou e tomou aquele manto de poder de seu ombro e disse, morte, você não consegue fazer nada comigo. E ele acertou o Jordão. Saia, eu vou cruzar nesta manhã. O que aconteceu? Ela recuou e se secou como pó. O que é que o velho profeta estava fazendo? Elias? Ele estava olhando além do Jordão. Ele sabia que havia uma carruagem esperando por ele do outro lado. Lá com cavalos. Ele estava indo para casa. Sua obra havia acabado. O seu filho no Evangelho estava tomando o seu lugar. O seu filho no Evangelho estava tomando o seu lugar. Isso aqui está na Religião de Jezabel, do dia 19/3/1961. Há uns dias atrás, eu creio que uma semana atrás mais ou menos, o irmão Josué, o diácono aqui na igreja, ele estava conversando sobre alguns assuntos. Ele olhou para mim e disse assim, irmão Billy, o que o filho do profeta diz disso? De um determinado assunto que nós estávamos falando. O que ele diz disso?
O que o filho do profeta diz disso? Aí eu até comentei com o pastor depois. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. E ele disse assim, porque veja bem, o filho do profeta, o profeta conversava com ele. O profeta falava para ele. Não é verdade? E aquele negócio me perturbou, na verdade. Eu fui para casa e eu fiquei pensando naquilo lá. Eu comecei a pensar, o filho do profeta. E eu disse, mas Deus é justo. Deus não faria uma obra para quem quer que fosse diferente do que ele faria para o outro irmão. Deus não poderia dar algo especial para uma determinada pessoa, nem sequer o profeta. Nem sequer o profeta. Se ele fez para o profeta, ele faria para aqueles que viriam após o profeta. Deus sempre foi assim. Todos aqueles que aceitaram o profeta, aquele que recebe galardão de profeta, tem o quê? A mesma recompensa de profeta. Você está vendo? Aquele que recebe. Se eu receber ele na qualidade de profeta, a mesma coisa que ele tinha, eu terei. Esse é o tipo de fé que nós temos que ter nesse dia, não é verdade? Então, eu fiquei pensando naquilo lá. O filho do profeta sabe, ele deve ter falado para ele. E veja o que o profeta está dizendo aqui na mensagem de religião de Jezabel, não é? Quantos creem que João o Revelador tinha o Espírito Santo? Né? É o profeta dizendo agora. Quantos creem que João o Revelador tinha o Espírito Santo? Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar dessas coisas, não é verdade? E o livro do Apocalipse inteiro foi mostrado a João pelo anjo do Senhor, não é verdade? E João prostrou-se para adorar o anjo. O anjo disse, não faças tal, não é verdade? Pois eu sou de teus conservos os profetas, não é verdade? O espírito profético que havia estado nos profetas pelas eras, presta atenção, irmão. O espírito profético que havia estado nos profetas pelas eras estava aqui profetizando através de João, mostrando a ele através de um anjo. E aquele mesmo Espírito está no edifício hoje à noite. Deixa eu repetir. O Espírito profético que havia estado nos profetas pelas eras estava aqui profetizando através de João, mostrando a ele através de um anjo. E aquele mesmo Espírito está no edifício hoje à noite. A manifestação do Espírito é o nome da mensagem do dia 17 do mês 7 de 1951. Né? Então nós vemos o que é que Deus estava fazendo com João. Como é que Deus estava operando com João? Ele diz aqui, ó. Alguém fez uma pergunta para o profeta. Querido irmão, Jesus não aceitou a adoração de João em Apocalipse quando ele se prostrou. Por que Jesus não recebeu a adoração de João em Apocalipse, sabendo que ele permitia adoração para ele? Por que Jesus não aceitou a adoração quando João quis adorá-lo? Meu querido irmão ou irmã, quem quer que seja, não foi Jesus que não aceitou a adoração. Em Apocalipse 22:8, você vai ler que foi o profeta, anjo, que não aceitou a adoração. Quando João se prostrou para adorar o anjo que lhe havia mostrado essas coisas, ele disse, veja que não faças tal. Quando João se prostrou para adorar o anjo que lhe havia mostrado estas coisas. E na citação anterior, na mensagem A Manifestação do Espírito, ele disse que aquilo ali, ou aquele espírito profético, estava profetizando através de João. Agora, em Apocalipse 22:8, você vai ler que foi o profeta, anjo, que não aceitou a adoração. Quando João se prostrou para adorar o anjo que lhe havia mostrado estas coisas. Ele disse, veja que não faças tal, pois eu sou de teus irmãos, eu sou um dos profetas. Veja, eu sou teu irmão, camarada, teu conservo. Eu sou teu irmão camarada, aliás. Eu sou teu irmão camarada, teu conservo, um dos profetas. Dê adoração a Deus. Não foi que Jesus não aceitou. Foi que o profeta não aceitou. Está em Perguntas e Respostas no dia 30 de agosto de 1964. Ele diz essa citação. Então nós vemos que nos era prometido que haveria um ministério nesse dia, que haveria um mensageiro nesse dia. Na era da noiva, foi prometido que haveria um mensageiro, que haveria um Eliseu, que haveria um filho de profeta nesta era, que teria o mesmo espírito de Elias nele.
No segundo livro de Reis, no capítulo 2, depois você leia. Quando aqueles homens estavam em Jericó, eles olharam para Eliseu e disseram: o espírito de Elias repousa sobre ele, ou ele tem o espírito de Elias. O mesmo espírito de Elias estava agora usando um outro mensageiro. O mensageiro celeste sempre foi o mesmo, porque ele disse aqui que quem estava profetizando através de João era o espírito profético que havia estado nos profetas pelas eras. Você quer ver quem é esse espírito profético que havia estado pelas eras? Apocalipse 19, versículo 10. Diz assim, justamente falando disso que o irmão Branham está falando na mensagem A Manifestação do Espírito. Ele diz aqui: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Agora, quem era que estava fazendo isso? João. Não eram as virgens nécias. Não. Era a noiva. Era João. Era nós. Nós, em um determinado estágio, se encontrávamos debaixo dessa condição. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Opa, então, aquele espírito de profecia que estava usando este mensageiro aqui, para revelar essas coisas para João, quando você vê um mensageiro, você vê Apocalipse 10, 7, mas em que espírito e em que virtude este homem estava agindo aqui na terra quando ele teve o seu ministério? Se você tiver a resposta, você vai ter a resposta para me dizer em que espírito e em que virtude este mensageiro Eliseu está em seu ministério hoje na terra, já em seu ministério, cumprindo a palavra de profecia de que ele estaria aqui hoje. Você está entendendo? Olha aqui. O espírito profético que havia estado nos profetas, havia estado em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, Elias. O mesmo espírito profético está onde? Está em João. E o que João está fazendo? Profetizando. O espírito profético que havia estado nos profetas pelas eras estava aqui profetizando através de João, mostrando a ele através de um anjo, não é? Através do sétimo mensageiro, que era o espírito de profecia, que realmente estava nele, não é verdade? Como é que João captou os mistérios de Deus? Através do espírito de profecia que também havia vindo sobre ele, como você vai ver no último capítulo de Apocalipse, onde fala que o espírito e a esposa dizem vem. E você vai ver também que este sétimo mensageiro estava dizendo a João que ele era um profeta. Aqui também, em Apocalipse 19, 10, ele estava se identificando com ele como sendo um dos profetas. Não é verdade? Agora, Eliseu nunca teria o seu ministério, se é que vai haver o ministério da noiva, Elias não pode estar aqui, porque Deus nunca tem dois profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Então, se Eliseu vai ter um ministério que começa a crescer até chegar no seu final, Elias não poderia estar aqui. Então, as escrituras não podem ser quebradas. Primeiro foi o ministério de Elias para os denominacionais. Mas, assim que eles rejeitaram, aquele espírito de profecia que estava nele abriu os selos e disse que aquele espírito voltaria sobre aquele profeta Eliseu, o seu filho. Você está entendendo? Agora, dizendo isto, eu quero falar em mais uma experiência do irmão Branham. É um pouco longo e eu espero que vocês tenham paciência. Eu vou ler para vocês. Agora, o que aconteceu aqui foi uma das últimas mensagens que o profeta pregou. Eu vou ler bem pacientemente para vocês. Prestem bem atenção. Simplesmente ouça. Um homem foi ver o irmão Branham e ele esperou pacientemente para falar com o irmão Branham, porque ele havia tido um sonho e ele queria contar para o irmão Branham o que esse sonho era. Então ele vai para ver o irmão Branham e o Billy Paul, como sempre tinha que gerenciar as muitas pessoas que vinham para ver o irmão Branham, seu filho, Billy Paul, ele mandou o homem esperar. Mas num determinado tempo, o irmão Branham olha para o Billy Paul e diz assim, a partir do parágrafo 241,
No original em inglês, é parágrafo 241, na Voz de Deus, a mensagem E não sabes, do dia, deixa eu passar a data para vocês aqui, do dia 15 de agosto de 1965. Agora, ele disse assim para o Billy Paul: quem é aquele lá fora no carro? Mombrana percebeu que tinha alguém esperando para falar com ele. Ah, ele disse, um homem aí que veio de Oregon, disse que tem um certo sonho, e eu lhe disse que não ia lhe dar falsa esperança. Tem 300 aqui, agora mesmo esperando. Billy Paul tinha uma pilha assim de sonhos escritos que as pessoas levavam para ele, para o profeta dizer para eles o que era. E ele falou para o homem: tem 300 aqui. E ele disse, e eu lhe disse que não ia lhe dar falsa esperança, tem 300 aqui, agora mesmo esperando. E disse, eu falei para ele, só escreva o sonho. Falei, estou com uma pilha deles aqui, desta altura. Desta altura mesmo. Eu coloco ali. Eu disse para ele. Aí o Mombrana disse assim para Billy Paul: traga ele, lhe dê 5 minutos. Bem, assim que o homem entrou, ele falou, 5 minutos? Ele disse, eu sou o reverendo Walker, eu acho que era esse o seu nome, de Oregon. Eu acho que ele é de alguma outra denominação, não sei, presbiteriano, alguma coisa presbiteriano. Ele disse, eu te conheci cerca de 20 anos atrás, presta atenção nisso aqui. Eu fui para Grants Pass, onde o senhor, que era o nome do lugar, não Grant Pass, mas eu esqueci o nome do lugar lá. Ele disse, lá, 20 anos atrás, o país inteiro, com manchetes no jornal toda manhã, ele disse, todo mundo sabia, na época, né? Ele disse, eu nem consegui entrar no edifício que o senhor estava, mas eu vi o senhor subir e um dia, na rua, enquanto estava tendo aquela reunião, né, naquele lugar, e um dia na rua eu me aproximei. E 4 ou 5 homens ao seu redor, e eu apertei a sua mão, e eu te disse que eu era o irmão Walker, e o senhor me disse que o senhor, quem o senhor era. Ele disse, nós trocamos algumas palavras, e então 3 ou 4 homens grandes, juntos com o senhor, te tiraram de lá. Ele disse, eu não era seu crítico, eu nunca fui crítico seu. Ele disse, eu simplesmente não entendi. Ele estava falando com o irmão Brana, e antes dele conseguir receber do irmão Brana aquilo que ele precisava, ele queria falar com o irmão Brana, ele queria ouvir do irmão Brana. Veio 4 homens e arrancaram ele dali e levaram. E ele disse, eu não entendi, irmão Brana. Por que aquilo aconteceu? Eu nunca fui crítico seu, não era e não fui. Ele disse, e continuou daquele jeito por alguns anos. E depois de um tempo, ele disse, um homem me disse para ouvir as suas fitas, cerca de 3 anos atrás. Ele disse, o homem rodava as fitas e quando ele rodava, eu ouvi ele dizer, este homem cria que o Senhor era um profeta, este homem que rodava as fitas. Eu falei ao homem, eu não sei dessas coisas, pode ser que seja, até onde eu saiba. Então um outro homem se mudou para a nossa cidade. Teve uma reunião e eu lhe encontrei. E ele disse, eu sou o profeta de Deus para este dia. Este outro homem disse para esse irmão, né? Só que esse irmão tinha estado num lugar ouvindo as fitas do profeta. Aí esse irmão que estava falando com o Brana perguntou para esse homem que disse que era profeta. Disse assim, então quantos de vocês que existem profetas? Quantos que existem? Ele disse assim, porque eu ouvi de um homem aqui que escuta as fitas, que William Brana, lá do leste, era o profeta do dia, e coisas desse tipo. Ele disse, este homem, não vou citar seu nome, porque não ia ficar bem aqui, entende? Ele disse, esse homem que dizia que era profeta, falou agora para esse irmão. Eu conheço William Brana, mas ele é todo falso em sua doutrina. Ele não é pentecostal, ele não crê na evidência inicial. E tem outra coisa, ele diz que tem profetas maiores e menores. Não existe isso. Disse, ou você é profeta ou não, e acabou. Esse homem que dizia que era profeta veio com esta revelação, né? Contra o que o profeta havia dito. Mas este homem havia ouvido as fitas do profeta através de um irmão que rodava as fitas para ele, e o irmão havia dito que o William Brana era profeta. Mas agora aparece um homem lá no meio dizendo que ele era profeta para aquele dia. Então a discussão, tudo começou
nessa discussão. Pode ter 2 profetas na terra ao mesmo tempo? Aí ele disse, bem, Senhor, eu não discuti aquilo, eu apenas disse que ouvi este homem dizer que este homem William Branham, de que este homem alegava que ele era um profeta. Eu só queria saber quantos existem, só isso. Não estou dizendo que você não é um profeta, não estou dizendo que ele não é profeta ou que ele é profeta. Eu só queria saber quantos existem ao mesmo tempo. Aí o homem falou assim para ele, mas quero que você saiba disso, eu sou o profeta desta era. Aí o irmão disse, você é? Que o Senhor te abençoe e seja contigo. Uma boa atitude, né? E ele continuou, nem ligou para aquilo, esse irmão. Depois dessa experiência que ele teve, esse irmão que estava falando com o profeta. Ele continuou, nem ligou para aquilo. Ele disse que ele começou entre os irmãos uma série de 3 ou 4 reuniões. E então ele foi até os correios e disse, olha, não mudem meu correio. Deixe aqui até que eu volte uns 4 ou 5 dias depois. Tudo bem, eles falaram. Eles colocaram uma nota lá para que não mudassem o seu correio. E ele foi lá visitar a sua filha. E no caminho de volta, ele passou numa igreja, em outro lugar. E ele tinha reunião naquela noite, ele que ia fazer o culto naquela noite nessa outra igreja, voltando da casa de sua filha. Mas ele falou que era para guardar as correspondências dele lá no correio. E a caminho ele passou na igreja, ele tinha uma reunião naquela noite, na manhã seguinte. O que aconteceu dele pensar? Vá a posta restante. A posta restante é um serviço de correio nos Estados Unidos, onde você coloca, você manda para uma determinada cidade, mas vai ficar lá só por 3 semanas até ir para a sua caixa postal. No caso de você estar passando numa cidade, ao invés de você ter que esperar voltar da viagem para pegar o seu correio, você pode pegar no meio do caminho. Então, você poderia mandar uma carta e pegar no lugar que você indicasse, né? E foi isso que aconteceu. E quando ele passou nessa igreja, naquela cidade, nesse outro lugar, algo lhe disse, aconteceu dele pensar, vá à posta restante, que era esse departamento do correio, mas ninguém tinha prometido que ia mandar uma carta para ele. Ele não sabia, mas algo lhe disse, vá lá. E quando ele foi, uma carta tinha passado pelo correio, que ele tinha mandado que não entregasse na casa dele, passou pelo correio e chegou na filha dele. E a filha dele enviou para lá, para este lugar, sabendo que ele ia passar naquela cidade. E ele abriu ela. E ele disse que foi um homem, o Sr. Hildebrandt, o qual é amigo meu, que era o homem que rodava as fitas. Aquele homem que havia rodado as fitas para ele e que dizia que o profeta da era William Branham, mandou uma carta para ele. Porque ele tinha ouvido as fitas e tinha essa dúvida, mandou uma carta para ele. E disse assim, disse que o Sr. Hildebrandt tinha ouvido do irmão Roy Borders de que do dia 28 ao dia 1º eu teria uma reunião lá. E o irmão Hildebrandt falou para ele, volta e veja você mesmo. Em outras palavras, você quer ver se ele é profeta ou não? Então vem aqui, mandou uma carta de convite para ele. Venha, porque o irmão Branham vai estar aqui nessa cidade em determinada data. Volte e veja você mesmo. Você estava me perguntando, estava com dúvida se ele é o profeta desta era ou não. Ele disse, agora olha só. Quando o irmão leu a carta, olha só, esses camaradas querendo me botar em algo desse tipo, vem? E ele apenas jogou a carta no cesto de lixo e continuou, entende? Assim ele continuou e teve aquela reunião naquela noite, na próxima manhã. Então ele começou a segurar seu coração para não chorar, lá mesmo no quarto. Então esse irmão, depois que ele jogou a carta no lixo, que o irmão Hildebrandt tinha mandado para ele, falou, venha ver o profeta, venha, se você tem dúvida, então venha ver se ele é profeta de Deus ou não. Mas ele, olha no que eles estão querendo me meter, né? E jogou a carta fora, mas aquilo pesou tanto no seu coração que ele disse que ele não conseguia segurar mais seu coração para não chorar, lá mesmo no quarto. Aí ele disse, irmão Branham, eu estou ciente de que eu vou ter que dar contas a Deus. Ele disse, eu não sei se eu estava dormindo ou o que aconteceu. Ele disse, eu sonhei. Vou dizer que eu estava dormindo e sonhei. Ele nem sabia o que era. E ele disse, no sonho, eu pensei que meu filho no mercado meteu sua mão num saco e quando ele fez, era um saco de maçãs e elas todas se derramaram. Quando eu fui pegá-las,
Elas eram todas maçãs verdes com a mordida nelas. Eu estava catando elas e as colocando de volta no saco, e algumas derramaram e rolaram, e então eu fui tentar pegar elas. E debaixo, na grama, ele disse, elas rolaram debaixo de uma destas cercas trancadas com corrente. Então era uma propriedade particular. E quando ele foi tentar pegar as maçãs que haviam caído de dentro do saco, elas rolaram para dentro de uma propriedade de alguém, né? E pertencia a alguém aquele local. Elas rolaram debaixo de uma dessas cercas trancadas com corrente. E tinha uma super autopista grande que passava lá, dentro dessa propriedade. E eu olhei para o leste e eu fui lá para trás e pensei que ia baixar a corrente que estava enganchada numa grande rocha lá no leste. Então ele queria destravar a corrente que estava presa numa rocha para baixar a corrente, entrar na propriedade, pegar as maçãs de volta e sair. Então, ir lá, abaixar a corrente, pensei de ir lá, abaixar a corrente, então ir até lá e pegar as maçãs para o homem. E ele disse, eu comecei a abaixar a corrente. E comecei a abaixar a corrente. Ele disse, uma voz estremeceu a terra. Uma voz estremeceu a terra. Disse que a terra tremeu debaixo dos meus pés, ele disse. Depois que parou de tremer, eu ouvi uma voz. E disse, irmão Branham, era a sua voz. Presta atenção nisso aqui. Era a sua voz. Ele disse, eu soube que houve algo que disse aquilo. Falou, eu cavalgarei este caminho uma vez mais. Né? Houve algo que falou aquilo. Algo falou com a voz do profeta. Era a mesma voz do profeta em que algo falou com ele. E disse, eu comecei a olhar para cima da rocha assim e continuei olhando além das nuvens e lá em cima, parado numa rocha que ia do leste a oeste, numa forma pontuda assim, como uma pirâmide, e aqui atrás para o leste e disse, lá estava você parado. O irmão disse que era ele que estava parado lá. Lá estava você parado. Num cavalo que eu nunca vi nada igual na minha vida. Um cavalo branco grande, com a crina branca abaixo, e disse, você estava vestido como um índio chefe, com todas as coisas que os índios usam. Disse que ele tinha uma couraça, braceletes nos braços e por tudo em volta assim. Você tinha suas mãos erguidas assim. E disse, aquele cavalo parado lá, como um cavalo militar, com um empinado assim caminhando. Eu parado e disse, você pegou as rédeas e se foi cavalgando para o oeste. Lembre-se, isso aqui é em 1965. Não era o começo do ministério do irmão Branham. Ele disse, olhei para baixo e havia um monte de cientistas. E na manhã seguinte, foi no sábado, na manhã seguinte, eu preguei sobre os cientistas. Vocês sabem, sendo o diabo, e disse que cientistas estavam despejando coisas em tubos e misturando. Aí o irmão falou, aí você parou o cavalo, levantou suas mãos novamente e gritou, eu cavalgarei este caminho uma vez mais. E ele disse, a terra toda tremeu, o povo tremeu. E o irmão disse, olharam para cima, olharam uns para os outros, deste jeito assim, e olharam para você, lá em cima, e apenas balançaram seus ombros desse jeito. E continuaram com a pesquisa científica deles. E disse, você começou a ir em direção ao oeste. E quando fez, ele disse, eu vi este homem que se chamou-se a si mesmo de profeta, vocês sabem, né? Ele disse, ele subiu num cavalo que estava misturado com branco e preto junto e disse, ele alcançou atrás do grandioso cavalo grande. Então, ele disse que havia visto o irmão Branham, ele disse que era o irmão Branham, aos seus olhos ele viu o irmão Branham, de que estava lá em cima nesse caminho e esse cavalo misturado conseguiu chegar lá em cima onde aquele que parecia ser o irmão Branham, ou que esta pessoa havia dito que era o irmão Branham, estava cavalgando. Não é? Ele alcançou atrás do grandioso cavalo e disse que era bem alto, acima nas nuvens e a estrada não mais larga do que isto. Ele disse, aquele cavalo apenas dançava e ao vento assoprando, o grandioso cavalo, mestre grande, caminhando bem em linha. Ele disse, esse camarada correu para trás de você, alcançou ele. Veio lá das bandas do Canadá. Aí o irmão Branham disse, esse homem que esse
que havia dito que era profeta, era do Canadá. E ele disse, volte. Esse homem estava falando para o profeta voltar. Ele disse, volte. Olha só, este homem nesse cavalo misturado estava falando para que este cavaleiro no cavalo branco retornasse. Volte, e disse, ele pegou seu cavalinho, alcançou, tentando derrubar seu grande cavalo. Ao virar ele, rodou ele e tentava bater o quadril do cavalo contra o cavalo branco. Não moveu o cavalo grande, ele apenas continuou caminhando. Ele disse, então de repente, disse, você se virou e disse, essa era a terceira vez que você falou, mas na segunda vez você falou que vou cavalgar. E disse, você não falou como você tinha falado, você mandou. Você não falou como você tinha falado, você mandou. Disse, você se virou e chamou o homem pelo nome dessa vez. E disse, saia daqui. Você sabe que nenhum homem pode cavalgar nessa estrada sem que Deus o tenha ordenado para fazer. Nenhum homem pode cavalgar nessa estrada, neste caminho, sem que Deus o tenha ordenado para fazer. Todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E disse, o homem voltou. E disse, o homem me escreveu cartas e disse, em cima do quadril do cavalo, daquele cavalo preto e cinza e misturado, ele disse, em cima do quadril do cavalo, dele estava escrito o nome dele, a assinatura bem exatamente como está na carta dele. E ele cavalgou em direção ao norte. Então, no quadril do cavalo, tinha a assinatura do homem, né? E ele disse, então você se foi. Aquele grande cavalo virou, né? Ele tinha virado para falar com o homem, parou, virou-se, parou um tempo, falou com aquele profeta que dizia que era profeta do dia, e disse, saia daqui, ninguém pode andar aqui, a menos que Deus o tenha ordenado para fazer. A menos que Deus o tenha ordenado para fazer. Espero que você esteja captando. Ele disse, então você se foi. Aquele grande cavalo virou lá no mais oeste que você podia. Então, depois que ele se virou, lidou com aquele profeta que lhe estava resistindo, ele volta na sua caminhada e continua e desaparece no oeste. Você se parou lá no mais oeste que você podia, você se parou e levantou suas mãos assim. Então ele começou a chorar, disse, irmão Brana, de ver aquele cavalo parado lá, com todo aquele cocar e tudo mais daquele jeito, irmão Brana, o que ele dizia que era o irmão Brana, ou quem ele alegou, veja que aqui foi a visão do irmão. Quando o irmão Brana olhou para este homem, ele disse, era você, irmão Brana. Quando ele olhou e falou, era Elias, era Elias. Aquele cocar e tudo mais, daquele jeito, e disse, você olhou para baixo de novo, pegou nas rédeas e disse, eu cavalgarei este caminho uma vez mais. Disse, a terra toda tremeu para frente e para trás assim, e disse, não restava mais vida em mim, eu simplesmente caí ao lado da rocha. Então eu acordei. Ele disse, o que significa, Senhor? Eu disse, eu não sei. O profeta disse, mais um pouquinho só. Na manhã seguinte, Junior Jackson, que sonhou com a pirâmide, vocês sabem, quando eu fui para o oeste, vocês se lembram disso. Ele me ligou, um mês ou dois antes daquilo, ele teve um sonho que estava queimando. Ele tinha que me contar. E mais uma vez, agora tinha cerca de 20 pessoas esperando para falar com o Mombrana. Aí o Billy Paul chega no Mombrana e diz assim, o Junior Jackson lá disse que ele tem que te contar um sonho. Eu disse, peça para ele entrar, só uns 5 minutos. E ele trouxe a sua esposa junto e ele disse, como testemunha, ele disse, eu sonhei, irmão Brana, que eu e minha esposa estávamos viajando, e disse, e olhei para trás no leste e eu vi, parecia um ponto, como um daqueles discos voadores, parecia um pontinho lá, né? Como um daqueles discos voadores. Aí o irmão Brana disse, veja, o mundo não sabe o que é, mas vocês sabem o que está acontecendo, nós sabemos o que é, bem? Nós sabemos que são anjos investigadores de juízo, você veja. E como que o Pentágono e tudo, como é que eles vêm bem para baixo, né? Descem, e a inteligência, e como é que eles conseguem se ir como um flash e desaparecem sem
ou se distanciam de qualquer coisa que eles têm. Qualquer avião, qualquer jato supersônico, eles desaparecem, né? Vejam, eles não percebem o que é. Vejam, deixe eles pensarem o que eles quiserem. Eles chamam de discos voadores, ou o que seja. Eles não sabem, mas o profeta disse, nós sabemos o que é aquilo. Né? Aqueles 7 anjos que vieram como pontinhos, na visão Senhores é este o tempo, em 62, o que parecia ter sido apenas anjos, eram mensageiros, mas quando a mensagem foi desvelada, nós vimos que era a cabeleira branca, o rosto, não é verdade? Ali não era a manifestação do mensageiro da 7ª era. Ali era a manifestação da palavra, Cristo, a plena revelação de quem ele é. Aí ele diz aqui, ó, ele disse, eu vi vindo e eu observei, e o que era? E o que era, ele diz. Olha o que ele diz, eu vi vindo, e eu observei. E o que era é que era um homem num cavalo. Ele viu que era um homem num cavalo. E disse, ele estava vindo com velocidade de um raio. Ele disse, eu vi que ele ia descer na minha frente, e eu parei meu carro, saí para fora. Quando parou o cavalo estava parado na rua, um grande cavalo militar branco, caminhando num empinar. É a palavra. O profeta diz, esse cavalo é a palavra. É a palavra, claro, vocês sabem, caminhando num empinar. E ele disse, tinha um homem sentado lá. Olha só o que o irmão vai dizer aqui. Veja que esses 2 sonhos aqui é a mesma coisa. Está se tratando da mesma coisa. Ele disse, tinha um homem sentado lá. Disse, ele estava vestido com vestimentas ocidentais. Não era um cowboy. Mas ele disse, parecia como que um chefe de guardas de caça ou algo. A vestimenta dele, né? Um chefe de guardas de caça. Vejam, com toda a sua autoridade de chefe do oeste. Os índios sobre os índios e os guardas de caça sobre os guardas de caça, né? Vejam, e disse, o homem tinha o seu chapéu abaixado. Então, o irmão viu que era um homem sentado num cavalo e estava com o chapéu abaixado e ele estava olhando de lado. E o irmão disse, quando ele se virou de lado, ele falou, era você, irmão Brana. Era você. Você nunca falou como você falou. Peraí. O irmão disse que era ele, mas o irmão falou algo muito notável aqui. O irmão disse que ele nunca falou do jeito que ele falou ali. Presta atenção nisso aqui. Você disse Júnior, né? Júnior chamou ele 3 vezes e disse que este homem que estava sentado falou para o irmão Junior Jackson, eu vou falar para você o que fazer. Eu vou falar para você o que você deve fazer, não o que eu devo fazer. Eu vou falar para você o que você deve fazer. Eu vou falar para você o que fazer. E disse, então você pegou as rédeas deste cavalo, você deu uns 3 trotes e tomou os céus e você desapareceu em direção ao oeste. Ele disse, só um minuto. Eu olhei ao redor e aqui vi um cavalo menor do que aquele, da mesma raça, mas menor. E ficou, ele disse, ele deve ter enviado esse de volta para mim. Eu subi nele. Aí o irmão Branham disse assim, o Júnior já andou um pouco a cavalo também. Ele disse, você sabe como que a tua sela se encaixa com você, irmão Branham, né? E os estribos e tudo mais. Cada cavaleiro, claro, o seu cavalo, a sela, o estribo, tudo encaixa perfeitamente porque é feito para ele, não é? E você sabe como que a tua sela se encaixa com você, irmão Branham, os estribos e tudo mais. E disse, eu pensei bem, isso serve bem certinho para mim. O irmão, né, pegou o cavalinho e quando ele pegou o cavalinho, ele falou, esse aqui serve para mim, esse cavalinho menor. Então eu peguei nas rédeas, direção aos céus. Peguei nas rédeas e me fui. E de repente, disse, eu peguei nas rédeas e parei ele. Parou o cavalinho. Fiz ele voltar e retornei. O irmão tinha tomado o caminho para encontrar onde o profeta havia ido, o mesmo caminho que ele havia trilhado. O irmão começou a trilhar o mesmo caminho, este irmão, mas no meio do caminho ele para e volta. Aí olha por que ele voltou. Eu peguei nas rédeas e parei ele, fiz ele voltar e retornei. Vem. Quando eu voltei, disse, eu parei o cavalo, apeei, falei com a esposa e o cavalo tinha se ido. Né? Aí no parágrafo 278, o irmão Branham diz assim, ó meu irmão, minha irmã, agora,
Cada um de vocês, conscientes, que tenha consciência, eu sei o que isso significa. Entendem? Isso aqui está na mensagem E Não Sabes, do dia 15 de agosto de 1965. Então nós vemos que quando esses homens viram que esse caminho haveria de ser trilhado mais uma vez, o mesmo caminho que Elias trilhou, a noiva teria que passar. Um dia, a mãe daqueles dois perguntaram a Jesus: mas eles podem sentar-se a teu lado, Senhor? E Jesus disse: se eles puderem beber o mesmo cálice que eu bebo, né? Se eles puderem beber o mesmo cálice que eu bebo, se nós trilharmos o mesmo caminho que o profeta trilhou, nós receberemos a mesma coisa que o profeta recebeu. Não é verdade? Então, quando esses irmãos estavam olhando para essa trilhada aqui na era da noiva, o ministério profético, esse ministério de Jesus, esse espírito profético que havia estado nos profetas pelas eras, que agora estava aqui profetizando através de João, era tão perfeito que aqueles homens, quando viram a manifestação das 3 etapas aqui embaixo, e que, se você notar, as duas primeiras partes do sonho, veja, não apareceu o profeta, mostrando que ele próprio não estava em ministério de profeta, em um ministério profético. Mas assim como as primeiras 2 puxadas de William Branham, ele estava no ministério evangelístico, o anjo lhe disse: faça uma obra de evangelista. Assim foi dito para Eliseu, também dentro do ministério da noiva: faça uma obra evangelística. Mas, depois de 40 anos no deserto, depois que Deus testou cada um, depois que Deus provou o coração de cada um, agora existe um mensageiro que entra no seu ministério, o seu filho no evangelho que estava tomando o seu lugar, não é? Aquele mesmo homem, aquele mesmo espírito que estava no profeta. Qual era o espírito que estava no profeta? O profeta está dizendo aqui, pois eu sou de teus servos, teus conservos, os profetas. Não é verdade? O espírito profético que havia estado nos profetas pelas eras estava aqui profetizando através de João, mostrando a ele através de um anjo. Quem é o verdadeiro anjo? Por que a Bíblia diz? Por que a Bíblia não diz, mas nos dias da voz de William Branham? Por que a Bíblia não diz que Deus nos enviaria um profeta gentil? Não. A Bíblia diz que ele enviaria Elias. Veja, agora, quando perguntaram ao irmão Branham se era reencarnação, o profeta explicou: veja, não é o homem Elias, mas é a virtude de Cristo que foi usada no homem chamado Elias. A virtude de Cristo que foi usada no homem chamado Elias seria usada mais vezes. Mas no caso de Elias e Eliseu é tão peculiar que aquele espírito nunca deixou a terra. Lembre-se, o espírito de Elias não partiu para o outro lado. O espírito de Elias não chegou a entrar do outro lado. Ele não chegou a entrar lá e ele já caiu sobre Eliseu. Passou de manto, passou o bastão para Eliseu e Eliseu começa o seu ministério assim como ele começou o seu ministério. Ele começou com as 2 puxadas em um ministério evangelístico, primeiro, ministério evangelístico, quando ele chega no final do seu ministério, onde ele toma o ofício de profeta, onde ele toma o ofício profético, agora Deus podia lhe trazer as grandes revelações daquilo que ele uma vez pregava, mas não de maneira completamente revelada para ele. Nos era prometido que haveria uma era da noiva. Você lembra da experiência quando o profeta estava, nessa mesma mensagem, ele fala que sobre aquela experiência de estar encostado na pedra, e quando ele olhou, estava escrito em branco, em letras brancas, estava escrito o quê? Águia. Então ele disse, a águia branca, porque é o Espírito Santo, que é o verdadeiro manto que tem caído sobre nós através do alarido de Elias, não é? Através da mensagem de Elias, a mensagem de Elias
cai sobre um povo, um grupinho eleito, um grupinho exclusivo, um grupinho seleto apenas, não todo o povo do terceiro êxodo. Mas existe um Eliseu na terra hoje com o mesmo ministério que houve nos dias da voz, ou que houve nos dias de Elias. Agora, o espírito de Elias é o mesmo. Agora, o vaso o qual o espírito de Elias está se manifestando é diferente. Agora são vários membros na noiva que constituem este Eliseu do nosso dia. É ele quem está tendo o seu ministério. É Cristo na noiva. É Cristo em Eliseu cumprindo o seu ministério. Não é verdade? Mas veja que assim como Elias teve os seus estágios no seu ministério, assim Eliseu teve que trilhar o mesmo caminho, da mesma maneira. E ali nesse sonho que ele conta para o irmão, você vai ver que ele só estava em um ministério profético na última puxada. Só na última aparição. Não é verdade? Então mostra que nós não cumpriríamos apenas a terceira puxada, porque ali mostrou as 3 etapas. Ele falou 3 vezes, eu cavalgarei este caminho. Depois muda de cena, eu cavalgarei este caminho. Depois muda de cena, eu cavalgarei este caminho. O mesmo Espírito que cavalgou em Elias, que ungiu Elias, a virtude de Elias, teve o seu ministério, teria que voltar em Eliseu, cumprir a primeira puxada, cumprir a segunda puxada e cumprir a terceira puxada, um mensageiro nesse dia, cumprindo o propósito de Deus, onde toda a palavra de Deus seria manifestada para este grupinho seleto através da voz do 7º anjo. Você vê como que em Apocalipse 10, 7 dias, não diz mas nos dias do 7º anjo. Porque Deus sabia que a voz que estava no 7º anjo viria para João. Apocalipse 10, do 8 ao 11. A mesma voz que havia falado através do 7º mensageiro é a mesma voz que falaria através da noiva. É a mesma voz que falaria através de Eliseu. Não é verdade? Então, se você ver o que estava acontecendo ali, veja que o irmão, quando viu esta pessoa cavalgando, ele disse, era o Senhor, irmão Brana, era o Senhor. Mas veja que todos esses homens que observaram o profeta, ou quando ele teve essa visão, ele viu o profeta à distância. Tanto ele, porque o profeta desapareceu. Eles viram à distância. E eles disseram, era o profeta, era o profeta. Era igualzinho o profeta. Assim como disseram sobre Eliseu. O espírito de Elias está em Eliseu. Que esse possa ser o nosso testemunho nesta hora tão maravilhosa que nós estamos vivendo agora, em um ministério profético, onde o espírito profético que havia estado nos profetas nas eras, agora está aqui profetizando através de João, através desse povo seleto, desse povo eleito por Deus para que manifestasse a palavra de Deus. Se você voltar e ler essa experiência, você vai captar muita coisa que tem ali. Eu não quis falar porque é muito extenso, talvez nos próximos programas estaremos pegando alguns detalhes do que ele diz depois sobre o que esse homem disse. Veja, não foi o profeta que teve uma visão. E ele disse assim, eu sei o que é, mas ele não falou o que era. Mas, se o mesmo espírito que estava no profeta estiver na noiva, ela vai saber exatamente o que o espírito diz. Não é? Ela vai saber o que o espírito diz, porque o espírito está nela, o Espírito Santo revelando a nós, através de sua palavra, como eu li para vocês aqui no começo, que o Espírito Santo é a palavra. Parágrafo 104 da mensagem O que eu farei com esse Jesus chamado Cristo, do dia 24 de novembro de 1963. Então só tem um povo na terra que sabe o que é que o Espírito estava dizendo usando a boca de Elias. Por quê que ela sabe? Porque o mesmo Espírito que estava em Elias tem descido sobre este grupo eleito, sobre este povinho rejeitado, perseguido, desprezado, este Eliseu dos nossos dias, o mensageiro da era da noiva. Veja, Eliseu é o mensageiro da era da noiva. João é o mensageiro da era da noiva. Existe, Deus está lidando como ele fez com a era denominacional. 40 anos eles creram, por 40 anos eles creram esperando que Deus trouxesse a manifestação plena da sua pessoa. Mas quando a sua pessoa se manifesta, eles não sabiam que a pessoa de Deus
e a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando a palavra de Deus vem com revelação, eles rejeitam e a põem para fora. O que é isto? Se não é um quadro, exatamente o mesmo quadro que tem se repetido nos dias da era da águia, nos dias da era da noiva, nos dias em que Eliseu, o mensageiro desta era, Eliseu, debaixo da voz de Elias, Eliseu com o espírito de Elias, Eliseu com o manto de Elias, Eliseu com a fé de Elias, com o ministério de Elias. Você se lembre que Deus veio para Elias e Deus lhe disse que ele fosse ungir Azael, que ele fosse ungir Jeú e que ele fosse ungir Eliseu. Eu pergunto para você, Deus lhe deu uma ordem, ele cumpriu ou não cumpriu? Deus estava determinando ao seu próprio espírito que fosse cumprir uma obra e Deus cumpriu aquela obra em Eliseu. Porque ali Elias ungiu apenas Eliseu, mas Eliseu, que tinha o mesmo espírito de Elias, que estava debaixo da mesma ordem do Espírito Santo, que estava debaixo da mesma ordem da revelação da palavra, vai adiante no espírito e virtude de Elias para ungir Jeú e Azael. O mesmo Elias, o mesmo espírito, a mesma revelação, a mesma fé, o mesmo ministério, o mesmo discernimento, o mesmo poder de visões, o mesmo poder de interpretar sonhos, a mesma obra, a mesma fé, o mesmo ministério, Deus tem restaurado para nós, para este grupinho. A dificuldade que Deus tem hoje é para tirar a amnésia de Eliseu, para que ele reconheça que ele é Eliseu, para que ele saiba que ele tem uma obra para executar nesses dias. Eliseu tem uma obra para executar nesses dias. Eliseu está debaixo de um mandamento, está debaixo de uma voz. Lembre-se, a noiva debaixo de seu mensageiro. Mas quem é o seu mensageiro? É William Branham ou é Elias? A minha Bíblia diz, eis que eu vos envio o profeta Elias. Veja, a Bíblia não pode falhar. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas. Agora, se nós estamos debaixo da voz deste mensageiro e nós sabemos que Elias verdadeiramente não era o homem Elias físico, mas era o espírito e a virtude que estava naquele homem por nome de Elias, que Deus amou tanto, Deus está manifestando, ou Deus continuou manifestando. Deus continuou desvelando o seu programa, ainda usando esse espírito que Deus tanto ama, o espírito de Elias, que está em Eliseu, que está em seu filho. Você lembra que o irmão Branham disse, veja, José, o seu filho natural, havia sido profetizado que nasceria 6 anos antes dele nascer, ele disse que ele nasceria. O profeta disse que ele nasceria. 6 anos depois, aparece José em cena. E quando ele dedica José, ele diz que o Espírito lhe tomou e disse, José, que tu sejas um profeta. Não é? Agora, aquela mesma promessa que Deus havia feito para que se cumprisse em Jesus Cristo, foi válida para todos aqueles que vieram debaixo daquela promessa. Abraão creu naquela promessa. Ele não pôde cumprir porque ele não tinha a especificação necessária, mas tudo que ele pôde cumprir em sendo aquele verdadeiro Messias, ele cumpriu na sua vida. Por isso eles manifestaram a vida de Deus, não é verdade? Mas tem um povo agora pré-ordenado que vai vencer a própria morte. Nós não provaremos a própria morte. Tem um povo aqui predestinado para cumprir toda a justiça de Deus. Tem um povo aqui predestinado, debaixo da oração de um profeta, de que nós tomaríamos o mesmo ministério, a mesma obra, a mesma palavra, a mesma revelação, a mesma unção, tudo que esse profeta teve. O que foi este profeta para nós? Não foi o primeiro mole que foi acenado para que nós chegássemos onde ele chegou? De que nos serviria de que nós exaltemos a Deus no ministério de Elias, se o Deus de Elias não está conosco? Se o Deus de Elias não pode nos revelar o que a sua palavra está dizendo? Porque lembre-se, mesmo a mensagem tem, dentro desse alarido, desta mensagem, tem havido quantos milhares de diferentes interpretações. Então nós precisamos do Espírito que estava usando Elias para pregar o alarido, para que nos diga o que é que a mensagem verdadeiramente está dizendo. Nós precisamos ouvir a voz que vem do alarido. Nós precisamos ouvir a revelação de Deus daquilo que tem sido enviado para nós nesse dia. Lembre-se, só haverá um povo, só haverá um João que vai captar
o que o Espírito está dizendo. Só haverá uma noiva que captará o que o Espírito está dizendo. Que nós possamos ser exatamente como Elias foi. Que nós possamos cavalgar exatamente como ele cavalgou. Que nós possamos manifestar exatamente o mesmo poder que ele manifestou. Que nós possamos evidenciar que o Espírito profético, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Elias verdadeiramente está em nós para ser mais uma vez um testemunho para os do terceiro êxodo e para o mundo e para todos nesta geração, na era da noiva. Veja, nós não estamos em Laodiceia. Em que era nós estamos então? Se nós não estamos em Laodiceia, em que era nós estamos? O profeta disse, nós estamos na era da noiva, a era da águia. Mas eu te pergunto, se lá eles tiveram um mensageiro e Deus não poderia dever nada para nós, onde está esse mensageiro hoje? Onde está esse espírito hoje? Como Eliseu disse, onde está o Deus de Elias? E ele feriu a água, e voltou e foi lá no princípio para ter a mesma experiência, o mesmo ministério que Elias teve. Não é verdade? Que nós possamos estar vestidos com essa autoridade. Por que estamos sendo vestidos hoje com autoridade? Porque o mesmo Espírito tem retornado a nós. O Espírito de revelação, o Espírito da palavra de Deus, o Espírito de profecia, o Espírito de luz, o Espírito do poder, de todo o poder, da plenitude da santa palavra de Deus. Que possamos caminhar como Elias caminhou. Que possamos evidenciar a mesma vida que Elias evidenciou. Que possamos ser provas infalíveis de que nós somos o mensageiro desta era maligna. Que nós ainda somos o mensageiro que Deus está usando debaixo da mesma voz que já foi soada, os mesmos mistérios que já foram revelados, que possamos ecoar mais uma vez, como assim foi dito a João, como o livro e profetizes a mesma coisa mais uma vez. Só que agora não será mais uma coisa mundial e pública como quando foi nos dias de Elias, mas os milagres serão dobrados. Será uma porção dobrada do mesmo Espírito, uma porção dobrada agora nos muitos membros da noiva. Que Deus nos ajude a reconhecer quem nós somos. Eliseu, o mensageiro que tinha o espírito de Elias. Eliseu tinha o espírito de Elias. É por isso que nesta era não foi contado que haveria mais um Elias. Porque nós temos o mesmo espírito de Elias que nunca deixou a terra. O espírito de Elias que se manifestou na era de Laodiceia, cruzou para dentro da era da noiva e vai nos levar até do outro lado. O espírito de Elias, não Elias físico, o espírito de Elias. Não é verdade? Que Deus nos ajude a continuar crendo na sua palavra, que Deus nos ajude a elevar, exaltar esta santa palavra de Deus, tão maravilhosa que Deus tem dado nas nossas mãos. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o próprio Senhor desceria. Não disse que seria ninguém mais. Não disse que seria Elias. Não disse que seria o homem Elias. Não. Diz que seria o próprio. Lá diz o próprio. Na nossa Bíblia diz o mesmo Senhor, mas a tradução original diz o próprio Senhor descerá do céu com alarido. O mensageiro disse, a minha mensagem é o alarido, porque a sua mensagem era a mensagem de Cristo. O que ele estava falando é o que Cristo estava falando a partir dele, e o que nós temos que falar hoje é o que Cristo está falando através de nós. O Espírito e a esposa dizem, vem. Vem para onde? Vem para o rapto. Vem para a era da revelação. Vem para este poucos desprezados do Senhor. Vem para este grupo seleto para que possamos voar alto e ter as revelações de Deus. Eu espero que vocês pensem nisso. Pensem nisso. Esses homens viram. O testemunho deles é que era o irmão Brana. Mas eu pergunto para você, era Elias ou era Eliseu? Eu pergunto para você, era Elias ou era Eliseu? Quem é que estava passando pelo caminho uma vez mais? Se você disser que é Elias, você está certo, porque a virtude é a mesma virtude. Só que se você disser que é Eliseu, você também está certo. É Elias. A Bíblia diz que seria Elias, porque em Eliseu era o mesmo espírito, o manto de Elias que estava em Eliseu. O espírito de Elias agora naquele mensageiro para a geração daqueles que seriam
da era da noiva, debaixo da voz do mensageiro da sétima era. Eu espero que vocês tenham captado. Nosso tempo já se esgotou aqui. E eu gostaria de ver se tem alguém que nos acompanhou aqui através da internet. Se tiver alguém, os irmãos vão me enviar aqui. Mas que você, se você puder, mais uma vez, olhar esta mensagem e não sabes, você lembre-se, para nós encerrarmos em Apocalipse 3, eu acredito que no verso 14, vamos ver, diz assim, a partir do verso 14, fala, o verso 18 diz assim, ó, o último conselho que Deus dá para a era de Laodiceia. Você sabe qual que é o último conselho que Deus dá? Que você unja os teus olhos com colírio para que vejas. Nós nunca veremos nada se nós não tivermos este colírio. Se nós não tivermos esse colírio para vermos o que a palavra de Deus está dizendo, não é verdade? É um tempo maravilhoso, é um tempo em que Deus tem dispensado toda a sua graça para nós. Deus tem agido de uma maneira maior no nosso meio, provando que o seu grande ser está entre nós, o seu grande ser está neste pequeno povo, está na noiva, está nesse desprezado Eliseu, está nesse grupinho seleto, mas que tem crido na palavra que a nós nos foi enviada, a mensagem do sétimo mensageiro, a mensagem de Elias, que é exatamente a mesma mensagem que Eliseu teve, não é verdade? Então, crendo nisso, lembre-se que quando o profeta cruzou para a sexta dimensão, o que é que aquele grupo todo disse? O grupo inteiro disse, nisso estamos confiados. Nisso o quê? A mesma mensagem que ele havia pregado, que era a mesma mensagem de Paulo. Eles estavam confiados porque eles haviam crido, pregado a mesma palavra, não é verdade? Vou ler os irmãos que nos acompanharam aqui, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E só abrir aqui o nosso... Ver se eu consigo ler aqui os irmãos que têm nos acompanhado. Como eu estava dizendo, aquele povo, aquela grande multidão, estava descansada naquilo que o profeta havia pregado. Estou com a dificuldade para abrir aqui os nomes e vamos ver se eu consigo um outro meio aqui. Quero ler os nomes dos irmãos e irmãs que nos acompanharam e eu não sei se... Acredito que aqui está, veremos. Só mais um minutinho aqui. Espero que tenham tido uma boa transmissão. Aqui tá, me mandaram a folha mesmo. Nos acompanharam a irmã Margarete, a irmã Sabrina de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, irmão Luiz, a irmã Maria Franciele de Itajaí, em Santa Catarina, irmão Edson e irmã Sueli Assis Chateaubriand, no Paraná, irmão Luiz Dias e família de Cascavel, no Paraná, a irmã Gleci, família em Colombo, no Paraná, irmão Elber, a irmã Josiane, a irmã Regiane, irmão Edson Sois, em Curitiba, no Paraná, em Lindalva, a irmã Lindalva, em Guaíra, no Paraná, a irmã Lindalva, irmão Ezequiel, a irmã Vanusa, irmão Pedro e a irmã Valentina, em Ponta Grossa, no Paraná, a irmã Marta, a irmã Dalet, o irmão Eduardo, a irmã Heloísa, o irmão Pablo, a irmã Ana e a irmã Dauti, a irmã Ruth, a irmã Ana Jéssica, o irmão Rafael, César e família, a irmã Sandra, de São José dos Pinhais, a irmã Maria e Noemi Bauman, o irmão Gerson e Inês, o irmão Jair Oliveira, o irmão Ademir e família, a irmã Eliane, a irmã Ruth, o irmão Gessé e a irmã Graça, o irmão Wesley e a família dele, em Toledo, no Paraná, o irmão Daniel e a família em Campinas, em São Paulo, o irmão Ricardo e Esther, o irmão César e família, a irmã Carla, a irmã Miriam e família em Belo Horizonte, Minas Gerais, o irmão Gilson Ferraz em Cristina, Minas Gerais, o irmão Evandir e Flauzina de Campo Grande, a irmã Emily e a irmã Lucy em Montevidéu, no Uruguai, e o irmão Oséias Prado em New Orleans, nos Estados Unidos da América. E eu acredito que tem mais aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Eu acredito que são esses os nomes das pessoas que nos acompanharam. Se faltou alguém,
que você me perdoe, estou com um pouco de dificuldade aqui. Mas que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um excelente restante de semana, que Deus os acompanhe e que Deus possa ajudar a vocês a entenderem aquilo que nós temos querido dizer, mostrar a importância que você tem para Deus e a responsabilidade do seu ministério se você é parte desse grupo seleto, se você é o mensageiro para a era final, se você é esta noiva para a era final, se você é este Eliseu, se você é este João para a era final. Então, nós vamos ver qual é a responsabilidade de cada um de nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima vez. Que Deus abençoe cada um. Tenha uma boa noite. Shalom.